Mas de tédio a gente não morre nunca mesmo, Alexandre. Quando você mandou essa anos atrás, eu não sabia que o entretenimento viria de House of Togas, a produção tupiniquense que a Suprema Corte não contava que seria sucesso. Sabe o Toffoli? Então, ó, tomou pra dentro e tá no melhor estilo. Eu, candidato. O que aconteceu ontem não foi uma bomba, foi uma hecatombe completamente esperada. Tanto que na semana passada, os ministros já estavam fazendo sua autodefesa do que estava por vir. A gente só não sabia disso. Não é mais uma questão de Dias Toffoli estar em suspeição. É questão para o Toffoli ser o primeiro-ministro afastado e investigado do Brasil. E você sabe quem, se isso ocorrer, vai investigar o Toffoli? O STF. Gente, vocês precisam entender o que rolou ontem. As revelações, os twin apertado com tanta força que urologista nenhum nesse país vai dar jeito. O que aconteceu ontem é a parte da série onde, usando em português claro dos anos 90, alguém chutou o pau da barraca. E os próximos episódios vai ser o barraco desabando. Ah, mas espera, deixa eu dar um spoiler. A pergunta que todo mundo se faz nesse momento é: o amigo do pai do Marcelo Odebrecht vai cair sozinho? Eu acho que não. Está no ar mais um episódio de House of Togas. Bora lá? E ei, antes do vídeo começar, clica aí no like. Não é lenda urbana, não é corrente do Zap, nem teoria da conspiração. O YouTube é fofoqueiro e vive de interação. Portanto, quando você dá um like ou comenta alguma coisa, você contribui para que esse conteúdo possa chegar a algum petista. Então vai, contribua para esse momento acontecer. Combinado? Então tá. Ontem eu estava fazendo um vídeo sobre o escândalo da Fictor que atinge diretamente a CPMI do INSS, assim como ministros petistas, em uma trama de dossiê e compra de denúncia falsa por uma empresa que tentou comprar o Banco Master para tentar desacreditar um dos principais depoentes da CPMI que explodiu o roubo dos aposentados na cara do PT e citou a ligação do esquema com o filho do Lula, o Lulinha. E, cara, tinha tudo para ser o maior babado do dia, até porque isso ainda vai dar uma treta. Aliás, me conta aí, você tá sabendo do esquema da Fictor? Passou batido para você? Você quer vídeo explicando? É só pedir aí no comentário que nós faz. Mas aí, quase que do nada, uma metralhadora de matérias começaram a aparecer. E a primeira foi: aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e Polícia Federal leva material a Fachin. E a matéria só dizia que a polícia tinha entregue ao Fachin, presidente do STF, novos pedidos de investigação do caso Master, porque o material apreendido no celular do Vorcaro abria pelo menos 3 novas frentes de investigação, já que o citado não era apenas Dias Toffoli, como outras pessoas que possuíam foro privilegiado. Porém, a matéria se limitou a dizer que Toffoli tinha agora, de forma comprovada, um relacionamento com Vorcaro, e que isso complicava bastante a tentativa de Toffoli de se manter como relator do caso. Eu ainda estava digerindo essa matéria quando, pá! Polícia Federal apura se empresas de resort fez pagamento a Toffoli e encontra conversa de ministro em celular de Vorcaro. Ministro tem afirmado que não mantinha contato com o dono do Master, mas que haveria mensagem em que ex-banqueiro mencionaria seu nome. Uma das linhas que a Polícia Federal trabalha envolveria o repasse de recursos de Toffoli depois que os irmãos venderam participação em resort. Tá, aqui a matéria está deixando claro que a polícia estava investigando se os irmãos do Toffoli repassaram o dinheiro da venda do Tayaya, que foi comprado primeiro por um fundo gerido pelo cunhado do Vorcaro, para na sequência ser vendido ao advogado da JF, diretamente para o Dias Toffoli. E aqui, se você não tá por dentro do rolo desse resort, eu te recomendo a ver o meu vídeo explicando essa treta, porque ele tá mega didático. A matéria deixa entender que a Polícia Federal quer saber se os irmãos do Toffoli eram laranjas do ministro lá no resort, o que explicaria um suposto repasse de dinheiro para o bolso do ministro. Além disso, reforça que, como assim Toffoli se diz livre de impedimento e tá lá nas mensagens do celular do Vorcaro? Bicho, nessa hora eu tava com aquela sensação de peido no elevador no melhor estilo fedeu. Enquanto eu terminava de ler essa matéria, pá, de novo! Polícia Federal aponta suspeição de Toffoli no caso Master após encontrar menções a ministros em celular de Vorcaro. E aqui a Polícia Federal matou no peito e foi diretamente ao senhor Edson Fachin apresentar as provas e solicitar que Toffoli seja considerado suspeito no caso Master e se afaste das investigações.
Enquanto eu lia isso, tinha um sorriso nível coringa congelado no meu rosto, só que por dentro eu tava tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! E por que a Polícia Federal foi diretamente até o fraquinho? Super simples, porque ela já tinha ido até o PGR Paulo Gonet, que, aliás, chegou ao cargo apadrinhado por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, pedindo que Toffoli fosse afastado. No que Gonet respondeu que nada para ver aqui, circulando. E pá, arquivou o pedido. Portanto, dessa vez, eles levaram diretamente ao presidente do STF para ver se o fraquinho ia ficar fortinho e fazer alguma coisa a respeito diante de tamanho escândalo. Fachin recebeu o pedido e intimou Dias Toffoli a se manifestar sobre o caso. E enquanto isso acontecia, o Toffoli teve a ideia de milhões de emitir uma nota dizendo que esse pedido da polícia era baseado em ilações e que, aliás, a polícia não tem legitimidade nenhuma de fazer tal pedido não, hein? Porque o Toffoli humilha a PF de um jeito diferente. E lembrando que essa é a segunda vez que Toffoli dá uma pisada pública na Polícia Federal. Pois é, Toffoli atacando a PF, Alexandre dizendo que a imprensa age como organização criminosa. Que época para se estar vivo, hein, meus amigos? Só que, enquanto eu lia tudo isso, eu não fazia ideia que outra matéria havia saído e dessa vez jogando sal na notinha do Toffoli. Mensagens em celular de Vorcaro teriam menções de pagamentos a Toffoli. Investigadores relataram que Toffoli também menciona pagamentos, mas de forma cifrada, segundo fonte. Então, peraí! Não é mais uma suspeita que as mensagens envolvendo Toffoli no celular do dono do Master envolviam Money La Plata? Agora é uma certeza. E pior, os caras falavam de pagamento e recebimento de dinheiro usando mensagens cifradas. E eu fiquei imaginando coisas do tipo, a merenda tá pronta? Ou então, já chegou o disco voador? Toffoli, numa hora dessas, pega seu banquinho e sai de fininho. Ou luta até cair e puxa alguém com você. Frase de uma corrente que eu recebi no WhatsApp. Mas, além de Toffoli falava de dinheiro de modo cifrado com o dono do Master, que já é a hecatombe em si, um trecho da matéria me fez pular do sofá. Abre aspas. A perícia do celular do Vorcaro foi concluída nesta quarta-feira. Conforme apurado pela CNN, autoridades públicas são citadas em conversas encontradas nos aparelhos celulares do banqueiro. O primo de Vorcaro, Fabiano Zettel, também alvo das investigações, aparece nas mensagens fazendo referência a esses pagamentos. Fecha aspas. E aqui uma correção à CNN. O Zettel não é primo do Vorcaro, é cunhado do Vorcaro. E aí, você sabe o que eu lembrei depois de ler esse trecho? Que no dia 14 de janeiro, a Polícia Federal fez uma operação em Daniel Vorcaro e seus parentes. E nesse dia, o Zettel foi preso e o seu celular foi apreendido. No mesmo dia 14, Dias Toffoli esculachou a Polícia Federal publicamente e disse que sua ordem foi descumprida. Ainda no dia 14, Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal lacrasse os itens coletados na busca e apreensão e que o conteúdo inviolado fosse enviado diretamente ao gabinete do Toffoli, alegando preservação de provas e determinando que a Polícia Federal não acessasse os aparelhos apreendidos, porque sei lá porque ele nem se deu ao trabalho de explicar. E após ter escandalizado todo mundo com o absurdo de sua decisão, ao final do dia 14 de janeiro, Dias Toffoli recuou e determinou que os bens apreendidos não fossem enviados para o seu gabinete, mas diretamente para a PGR, do senhor Paulo Gonet. E aí a gente acordou no dia 15 de janeiro parecendo que geral estava de ressaca e se perguntando se aquilo realmente tinha acontecido na cara de todo mundo e sido noticiado em todo o país. E para nossa surpresa, Toffoli reapareceu no dia 15 de janeiro, provando que no fundo do poço do Brasil existe sim um alçapão. Toffoli autoriza que peritos da Polícia Federal, indicados por ele, acompanhem na PGR a extração de dados do Master. Ou seja, tá bom, gente, eu vou deixar a Polícia Federal acessar os aparelhos, mas só os peritos que eu escolher. Daquele dia em diante, Toffoli se tornou o protagonista absoluto do caso Master, o que deve ter deixado o Alexandre de Moraes bem feliz, já que o contrato de 129 milhões do Master com o escritório de advocacia de sua esposa, sem nenhuma contrapartida conhecida, acabou ficando meio em segundo plano. Foi quase um
Ufa! E aí, ontem, nós descobrimos que naquele celular do Zetel, cunhado do Vorcaro, que o Toffoli mandou ser entregue em seu gabinete lacrado, haviam conversas com o Vorcaro que citavam os pagamentos do Master a autoridades públicas. E Toffoli era uma delas, segundo a matéria. Gente, olha o que rolou no Brasil no último mês enquanto você estava saindo para trabalhar de segunda a sexta, de 6 da manhã às 7 da noite. Diante de tudo que foi exposto até agora, a gente realmente achou que já podia ir dormir ontem, que o apocalipse já tinha acontecido. E eu me senti quase que arrebatada só assistindo. Afinal, é muito importante que você se lembre que foi Dias Toffoli que abriu o inquérito das fake news e deu para o Alexandre de Moraes. Um inquérito aberto para investigar auditores da Receita que chegaram perto demais dos escritórios das esposas dos ministros, que passou pela censura da matéria O Amigo do Amigo de Meu Pai e terminou como instrumento de perseguição aos bolsonaristas. Terminou não, porque ele está aberto até hoje, quase 7 anos depois. Então, para mim, que fui alvo dessa galera, tudo isso tem um sabor diferente. Inclusive, deve ter também para o presidente Bolsonaro, que foi julgado por essas pessoas. Mas não, nação tupiniquense! Não tinha acabado ali? A noite ainda prometia um grande finale. Toffoli diz que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo de Vorcaro. Nome de ministro não aparece na companhia porque ela é uma sociedade anônima. Ele deu a explicação a interlocutores depois que a Polícia Federal começou a apurar a transferência de recursos. Então é isso, galera, acabou a dúvida. Toffoli era de fato um dos donos do resort Itaiaia, que possuía 33% do empreendimento de luxo através da empresa Maridit. E agora eu super fiquei pensando no nome dessa empresa. Maridit, com DT no final. DT. Dias Toffoli. Cara, tava ali o tempo todo. E se você viu meu vídeo sobre esse caso do resort, você vai entender que agora tudo faz sentido, já que os irmãos do Toffoli, que apareceram como sócios, antes de se tornarem donos de 1/3 de um resort de luxo, possuíam 380 mil em propriedades. Tipo, a conta não fechava, onde eles haviam tirado dinheiro para se tornarem grandes empresários. Agora nós já sabemos de forma explícita que Toffoli era o sócio oculto. Então a conta fechou direitinho. Toffoli preferiu já avisar a galera que era dono do resort porque provavelmente sabia que a bomba ia estourar e os caras iam rastrear o dinheiro que saiu do fundo do Master. Mas a parte que mais me impressionou foi esse trecho aqui da matéria. Presta muita atenção. Abre aspas. O ministro afirmou a interlocutores também que o próprio fundo já vendeu as ações para terceiros e com lucro. O negócio, portanto, teria sido lícito. Fecha aspas. Aqui eu vou precisar respirar fundo e eu acho que vocês também vão precisar. Toffoli está dizendo que vendeu a sua parte do resort para o fundo do Vorcaro, mas que esse fundo do Vorcaro já vendeu essa parte do resort para uma terceira pessoa e que o fundo do Vorcaro lucrou com essa transação. Logo, foi tudo lícito. Gente, vocês lembram que foi que comprou a parte do Toffoli adquirida pelo fundo do Vorcaro, né? Resort ligado à família de Toffoli cai nas mãos de advogado da JIF, que é sócio do presidente da Friboi e do irmão mais velho de Joesley e do Wesley Batista, da JIF. E todo mundo aí também lembra que o Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões da JIF pela corrupção lá no Petrolão, né? Mundinho pequeno esse do mundo dos negócios. Que coisa. Dito tudo isso, se a gente voltar o discurso de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli da abertura do ano legislativo e judiciário, podemos perceber que, na verdade, o que rolou ali já era uma defesa pública do que estava para ser revelado. Ouça agora aplicando o que já sabemos hoje. Você vai ter uma interpretação e uma impressão diferente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco. Ações de um banco. É acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo. Mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros,
Vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição. Cara, é inacreditável tudo isso. Realmente foi uma defesa antecipada, que, aliás, não colou. Além da menção a Dias Toffoli e outras autoridades, a CNN está dizendo que tem um presidente de partido que também se ferrou nessa. E aqui é fofoca, tá? Coisa que a galera tá dizendo no Twitter, quase que em forma de bolão do achismo. Muita gente acha que pode ser o Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, pelo simples fato do cara estar em todas ultimamente. Mas boa parte das apostas diz se tratar de Ciro Nogueira, presidente do PP. E você? Tá apostando em quem? E para os ministros e boa parte da política que achavam que o carnaval ia desgastar a pauta master e ia cancelar a série House of Togas, saiba que vocês não poderiam estar mais enganados. Ninguém será esquecido. O tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Pois é, Alexandre, o Toffoli pode até ser o protagonista da vez. Mas ninguém esqueceu de você. Pelo menos a CNN não esqueceu. E agora que você ouviu tudo isso, saiba que há no Congresso Nacional, e quando eu digo Congresso, eu digo Câmara e Senado, quase que uma força conjunta para travar a abertura da CPI do Master. Coisa que, após as revelações de hoje, se assemelha à obstrução de justiça perante a todo o interesse público e o comprometimento dos funcionários do povo brasileiro em todo esse escândalo. Os nossos políticos. E acredite, eles vão tentar se proteger. Portanto, se a gente não fizer barulho, eles vão continuar empurrando esse tema com a barriga. E vocês lembram, né? No nosso turno, não. Agora resta saber se Fraquim, presidente do STF, vai bancar a permanência de Dias Toffoli e causar o derretimento ainda maior da corte. E, por óbvio, tragar o presidente do STF para o meio desse escândalo. Ou se ele vai tornar Dias Toffoli o primeiro-ministro afastado por decisão do Supremo, o que, devido às circunstâncias, já se tornou pouco. Toffoli não deve ser apenas afastado, ele deve ser investigado, coisa que nunca aconteceu antes na história desse país. E é bizarro pensar nisso, né? Um ministro da Suprema Corte nunca foi investigado. Os caras sempre tiveram muita segurança de que nada os atingiria. Até agora. E ó, faquinha aqui, ó. Dica de milhões. Se eu fosse você, não matava essa no peito sozinho, não. Joga pro plenário do Supremo decidir. Deixa cada ministro impregnar esse caso de digitais. E de vídeos para a história. Fica a dica. E você? O que você tá achando que vai acontecer?